e relembra, enfim, a ideia geral do módulo, né? A história da civilização ocidental, ela sempre se caracterizou, pelo menos desde Sócrates e Platão, por uma depreciação do corpo em prol da razão, da alma. No entanto, a partir do século XX, com a chamada crise da razão, crise da ciência, com, enfim, revoluções culturais, começou a haver um pouco uma reversão desse quadro, e hoje a gente se vê num momento de valorização do corpo. Essa valorização do corpo, no entanto, ela se apresenta como uma questão, né? Ela pode ter aspectos positivos, negativos, se expressar de várias maneiras, e a proposta do módulo, então, é justamente pensar o que é o corpo, o que é a saúde, né, e o que a gente pode entender e vivenciar como sendo corpo e saúde dentro desse espírito do tempo contemporâneo que o valoriza, né? Então, a gente já teve a palestra do Carlos Martins, filósofo e professor de educação física, depois da Hélia Borges, psicanalista e professora da Faculdade de Dança, Gelviana, e hoje o Jean Carlos, né, vai apresentar o Narman Harmonie, e sexta que vem vai ser o fechamento do módulo com a minha própria palestra. Então, eu chamo o vídeo, né, e depois o Jean Carlos retoma a apresentação. 8 minutes, ABS workout. Foot to foot, crunch. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 10, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 20, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 30. 2, Change. Alternating curls. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 10, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 20, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. O que vocês acharam do vídeo? Intrigante, no mínimo, né? Bom, de qualquer maneira, o tema da palestra de hoje será a integração da pessoa. Criatividade e saúde na pós-modernidade. Será abordada por Narman Harmonie e contará com a presença, como vocês notaram, do André Martins, que vai logo em seguida, inclusive, questionar e se referenciar ao palestrante. Narman Harmonie é psiquiatra e psicanalista, doutor em comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro da Sociedade Psicanalítica Iracy Doyle e do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro. É autor de Borderline, que é um livro que nós temos à disposição aqui hoje, para quem queira conferir, comprar, está aqui conosco. Borderline, uma outra normalidade. Rewinter, 2010, segunda edição aumentada,
e vocês poderão depois conferir. Após a exposição, vocês terão possibilidade de fazer pergunta, vão pensando nisso, né, enquanto vocês ouvem o nosso palestrante. Pedimos para desligar os celulares, por favor, e sem mais, vamos chamar o nosso convidado de hoje, Nachman Harmony, e vamos receber com um aplauso especial. Bem, boa noite a todos. É a segunda vez que eu venho aqui. Eu gostei muito de ver a primeira vez e acredito que vai se repetir esse gosto, né? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao meu amigo André Martins o convite. André Martins, que eu conheço de longa data e que me ensinou filosofia. Em compensação, eu ensinei psicanálise para ele. E atualmente a gente troca a psicanálise e ele continua me ensinando filosofia. Queria agradecer também à equipe super simpática, super acolhedora, né? A Bárbara, o Giancarlo, realmente são ótimos, né? Deixam a gente à vontade, cria um ambiente muito favorável. E, bom, ele já falou do livro, né? Tem um livro meu aí, em segunda edição, né? Quem tiver interessado pode se dirigir lá depois, naturalmente, né? A outra coisa que eu queria pedir para vocês é o seguinte: se eu estiver falando baixo, vocês me avisem que eu vou fazer um esforço para falar mais alto, né? Esse pedido é para valer, não é pro forma, não, é para valer mesmo. Bom, o assunto é a saúde, o corpo no futuro e, aparentemente, e agora nós acabamos de ter a criação, né, de uma célula sintética, né, uma coisa incrível, fantástica, né, que abre enormes perspectivas para a saúde do futuro, para vacinas. A gente nem sabe para quê, né, porque é um campo enorme que se abre. Nós temos já muitas coisas feitas, né? Temos novos medicamentos, né? Temos as células troncos pluripotenciais, que se espera que possa ajudar a várias condições de dificuldade, como, por exemplo, problemas no coração, né? Quer dizer, as células mortas do coração poderão se regenerar através das células tronco, as células nervosas também, quaisquer células poderão se regenerar. Enfim, o futuro, né, se apresenta brilhante, né? Novos métodos cirúrgicos que a gente faz só 2 furinhos, né? E através desses 2 furinhos e uma câmera e um monitor se faz uma operação que antigamente exigia um corte grande, longo e uma recuperação demorada. Agora a recuperação é em 2, 3 dias, enfim. Muitas e muitas coisas, eu não vou, todos vocês estão a par disso, naturalmente, não vou me estender muito nisso, mesmo porque temos um tempo limitado. Então, tudo azul no horizonte, né? Existem 2 questões aí, pelo menos 2 questões, que, digamos, borram um pouco esse azul. Uma das questões que tem a ver com a nossa sociedade capitalista, que é a sociedade mercadológica, a sociedade do lucro, é que se pensa não só na saúde dos homens, da humanidade, mas se pensa também no lucro, no quanto vai se ganhar. E muitas vezes, né, ao se pensar naquilo que vai se ganhar, se desconsidera a humanidade do homem. O homem pode ficar prejudicado em função dessa ânsia de lucro que existe na sociedade capitalista. Isso é uma das coisas. A outra coisa que o André já tocou é a questão da dicotomia que existe entre corpo e mente. Uma dicotomia e uma dissociação corpo e mente, psique e mente,
e que essa dissociação e essa dicotomia, ela provoca razão, causa de problemas psicossomáticos, né? Eu não quero falar psíquicos e somáticos separados, porque eu acho muito difícil separar uma coisa da outra, e geralmente uma coisa vem acompanhada da outra, mesmo que não esteja explícita, esteja muito clara. Então, essa dicotomia que nós temos desde Platão, né, até hoje nós a temos, né? Só que a partir do século XX, acho que da metade do século XX a gente pode dizer, começou a aparecer um outro paradigma que não o dicotômico, né? Que justamente tem por função tentar terminar com esse paradigma dicotômico que tanto atrapalha a gente e fazer uma junção, né? Fazer uma integração da mente do corpo, da psique do corpo, da psique da mente, né? Fazer essa integração, porque essa integração é sinônimo de saúde, né? Então, nós temos tido pessoas que têm tido preocupação com isso, que têm trabalhado nesse sentido, e mesmo a palestra de hoje tem a ver com esse esforço, né, que muitos de nós estão fazendo para criar condições melhores para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento da saúde humana. Já faz bastante tempo, foi isso já ainda no século XIX, o Nietzsche, ele mostrou como essa dicotomia nos afasta da vida, né? Por quê? Pelo seguinte, porque se a gente fica ligado a modelos metafísicos, né, a modelos transcendentais, então nós raciocinamos com os modelos transcendentais e tentamos aplicar esse modelo à vida diária. E com isso a gente cria um leito de propúcio para essa vida diária. A gente limita, né, a nossa ação, o nosso sentimento, as nossas capacidades, porque a gente tem que corresponder ao modelo. Então, essa dicotomia em que a mente ela adquire uma importância muito grande, ela é supervalorizada, enquanto que o corpo é desvalorizado, né? A sensibilidade é desvalorizada, ela é, como diz o Nietzsche, contra a vida, não é a favor da vida. Então, isso para complementar aquilo que eu estava falando, né, que é importante esse trabalho que a gente faz de tentar juntar essas coisas. Bom, então essa dissociação corpo-mente, corpo-psique e psique-mente provoca transtornos psicossomáticos, né? E quem estudou com muita minúcia, com muita, digamos, profundidade, essa questão, foi um psicanalista chamado Winnicott, que criou uma teoria bastante original a respeito disso. É uma teoria que é pouco conhecida, mas que eu acho de grande valia, não só para a psicanálise mesmo, mas também para o pensamento humano, porque ele traz contribuições mais amplas que vão para além da psicanálise. O Winnicott, ele, diferentemente do que se pensa habitualmente, ele distingue psique de mente. Psique não é a mesma coisa que a mente, a gente já vai ver isso daqui a pouco. Então, para ele existem três instâncias. Existe o corpo,
Existe a psique e existe a mente. E como é que essas coisas se compõem? De início, né, quando o bebê nasce, o que nós temos? Nós temos o corpo biológico, basicamente. Né? Assim, instantaneamente, num momento assim teórico, abstrato, nós temos simplesmente o corpo biológico. Esse corpo biológico, ele é atingido por sensações, por estímulos, melhor dito. Né? Nós temos um corpo, temos o exterior que estimula o corpo, com a luz, com o som, com a temperatura, e temos o interior que também estimula esse corpo com dor de barriga, com batimento cardíaco, com o esforço que o bebê faz de equilibrar as funções orgânicas que estão aparecendo e que estão mais ou menos, ainda não estão suficientemente integradas e controladas. Né? Então, tudo isso criam estímulos, né, que provocam sensações nesse corpo. E essas sensações sofrem o que Winnicott chamou de um processo elaborativo. Ele chamou mais exatamente de... Bom, eu tenho que... Isso é uma... geralmente eu esqueço exatamente o que ele falou, então eu tenho que ficar procurando aqui qual é a frase exata que eu gostaria de dizer qual é. Elaboração imaginativa de função. Ele chama isso de elaboração imaginativa de função. Então, de função e de sensação. Quer dizer, as funções orgânicas e as sensações, elas são imediatamente elaboradas e se transformam em psique. Né? Se transformam em sentimento, se transformam em emoção. Então, a gente não sabe exatamente o que acontece com o bebê, a gente não lembra o que aconteceu conosco, né? Se nós temos uma lembrança corporal, que não tem nada a ver com a palavra, então é impossível falar desse período de vida, não dá para falar disso, mas a gente pode tentar se aproximar disso o mais possível. Então, nós podemos imaginar que, por exemplo, ele possa sentir uma dor de barriga, né, que é uma pura sensação, dor de barriga, como um vermelho. O vermelho já é algo psíquico. Ou então ele possa sentir isso como uma ameaça, que também já é algo psíquico. Então essa é a transformação, né, elaborativa de função. Que vai dar a psique. E esse corpo e essa psique, né, com essa elaboração, ficam muito juntos. Né? Eles formam uma unidade. Mas isso não é assim tão simples. Quer dizer, embora o destino do corpo e da psique se unirem, mas eles só se unirão se estiver em campo uma mãe suficientemente boa que cuide ao mesmo tempo do corpo do bebê, né, e dos afetos do bebê, da subjetividade do bebê, fazendo uma união entre o corpo e a psique. Né? Então ele depende, embora seja um destino inelutável, a gente não pode deixar de fazer essa associação íntima, mas depende de uma boa maternagem, de uma maternagem suficientemente boa. O que pode acontecer, isso sim, são pequenas fraturas, né, nessa união psique e corpo, mas, no geral, ele tem que estar unido, porque senão a pessoa simplesmente não tem condições de viver. Bem, nesse estágio de corpo-psique, nós ainda não temos uma mente. A mente vai aparecer depois. A mente vai aparecer
como uma tentativa do bebê manter a continuidade da existência dele, do ser dele. Eu vou explicar o que é isso. É o seguinte, a mãe de início, ela atende imediatamente a todas as necessidades do bebê, né? Ela está atenta, né? Ela está sempre presente, né? Mas com o tempo ela começa e é necessário que seja assim, para que o bebê possa se diferenciar e possa crescer. Então, com o tempo, ela deixa de atender essas necessidades dessa forma tão absoluta. Ela começa a atrasar, né? O bebê precisa de alguma coisa, ele vai receber, mas vai atrasar. O bebê quer que a mãe esteja perto dele, mas a mãe vai cuidar dos interesses dela, e ela tem que fazer isso não só por ela, porque ela tem que retomar a sua vida, mas pelo bebê também. Então, cria-se um hiato, né? Uma coisa que era contínua fica sendo um hiato. E aí o bebê ficaria meio perdido, e pode ser assim que por um instante ele fique perdido, se não fosse uma nova função que aparece, que é a função da inteligência. Quer dizer, ele começa a tentar entender o que está acontecendo, por que aquela mãe não está ali, por que aquela mãe está atrasando, por que aquela mãe foi embora, né? Então ele começa a ficar atento ao ambiente, tentando entender esse ambiente, ouvindo os ruídos da mamadeira sendo preparada, ou então os ruídos da mãe que está se aproximando. Então ele começa a ter uma atividade intelectual. Essa mente deverá estar integrada, e normalmente ela estará integrada ao corpo e à psique, e a pessoa daí para frente vai atuar com esses três aspectos bem integrados, o que vai fazer com que ela possa, digamos, enfrentar melhor os desafios da vida, né? E as questões emocionais que vão surgir durante a sua vida. Mas, eventualmente, essa psique se desenvolve demais, né? E ao se desenvolver demais, ela se afasta, né, do corpo psíquico. Digamos, por que ela se desenvolve demais? Digamos que essa mãe, ao invés de ficar X tempo longe da criança, que é uma coisa que ela pode suportar e que ela pode, digamos, cobrir com uma inteligência, com uma mente que seria uma mente normal, entre aspas, vamos dizer assim, ela fique tempo demais afastada. E aí o bebê tem que desenvolver demais também a sua mente para poder dar conta de uma situação excepcional. E aí pode realmente acontecer que a mente se desenvolva muito, né? E ao se desenvolver muito, ela se afaste do corpo psíquico, e ficando uma dissociação entre a mente e o corpo psíquico. Vale a pena aqui falar de dois tipos de inteligência, que todos nós já conhecemos, que algum tempo atrás foi bastante explorado, bastante difundido, que é a inteligência emocional, que é a inteligência do corpo psíquico, que é uma inteligência imediata, né? Uma inteligência que não tem mediação, né? Uma inteligência que está na própria ação, né? No próprio devir, no próprio vir a ser, que é diferente de uma outra inteligência que a gente pode chamar de uma inteligência reflexiva, que é a inteligência da mente, que é a inteligência de quem para, né, o devir da vida para poder examinar alguma coisa que está acontecendo, né? Todas elas são necessárias, desde que usadas de uma forma integrada, né? Se existe exagero de um lado, nós vamos ter problemas. Se existe exagero do outro lado, nós vamos ter problemas também.
Então, a partir dessa base, né, o Winnicott, ele tenta entender os problemas psicossomáticos da seguinte maneira. Ele diz que a mente separada da psique e do corpo tenta atrair a psique para si, de maneira a fazer, digamos, uma cumplicidade com a psique, isolando o corpo, né? E o corpo, tentando recuperar essa psique, né, ele recupera, mas recupera de uma forma distorcida através dos sintomas psicossomáticos. Eu vou dar logo um exemplo para esclarecer isso, porque senão fica parecendo meio misterioso. Uma situação que é trazida, mais geral assim, que é trazida por Winnicott é a seguinte. É um paciente, né, que o procura e que começa a falar de si mesmo como se ele fosse uma terceira pessoa, né? Então ele diz que sente amor, sente raiva, sente ódio, sente ciúme, sente isso, sente aquilo, mas ele não está sentindo ali, naquele momento, na sessão, junto com o Winnicott, tudo aquilo que ele está falando. Ele está dizendo que alguém está sentindo. Esse alguém é ele mesmo, né? Mas é como se esse alguém fosse uma terceira pessoa e os dois, o analista e o analisando, estivessem conversando dos sentimentos dessa terceira pessoa. E o trabalho do Winnicott, um dos trabalhos do Winnicott, é justamente fazer com que o cliente, com que o paciente, com que o analisando, ele possa trazer o sentimento ali naquela hora, né, para que ele possa, digamos assim, se entregar ao analista. Porque o que acontece é que quem toma conta de si mesmo é a própria pessoa, é a mente da pessoa que está tomando conta do corpo e da psique da pessoa, né? Isso, evidentemente, tem uma história, né? Quer dizer, houve uma situação de dificuldade, de falta de confiança dos cuidadores, então ele passou a cuidar de si mesmo, né? Ele precisou desenvolver muito a mente para a mente cuidar de si mesmo. Por quê? Porque o ambiente não cuidava de si, dele. A mãe não cuidava dele. Então, é preciso que ele confie outra vez no ambiente, que esse ambiente possa cuidar dele. E quando ele finalmente confia no analista, que o analista vai poder cuidar dele, então ele pode sentir os seus sentimentos. Ele não tem que falar dos seus sentimentos, né? Ele não tem que falar que está triste. Eu fiquei triste. Ele vai sentir tristeza ali naquela hora. Então, esse é um exemplo mais geral do Winnicott, e eu quero trazer um outro exemplo para complementar esse, que eu acho que vai esclarecer mais ainda, que é de uma situação clínica, e que é a seguinte: é uma senhora cujo marido tem muitas aventuras extraconjugais. E o que ela diz para o analista, começa dizendo para o analista, é isso, que ela tem ciúme, sim, ela fica incomodada, né? Mas isso não chega a ser grande coisa para ela, porque ela não sente o ciúme, ela não sente a força do ciúme, ela não sente a força da inveja, da tristeza, da raiva, etc, etc. Não, ela está tranquila em relação àquilo, quer dizer. Então, o que acontece? A mente está associada à psique aí, né? Quer dizer, a psique, que seriam os sentimentos estão, digamos assim, desvitalizados e falados pela mente, né? Mas o que acontece? Essa pessoa que tem essa atitude assim mais blasé, né, em relação, né, ao que está acontecendo,
ela tem vômitos, tem dor de cabeça, que é justamente o trabalho do corpo tentando recuperar a psique, que está aliada à mente, né? Porque o sentimento está na mente, porque ela diz assim, eu tenho ciúmes, mas não sinto ciúmes. Né? Então, eu tenho ciúmes é uma associação, né, da psique com a mente. Evidentemente, o paradigma dicotômico que nós temos desde Platão, passando por Descartes, que reforçou a dicotomia corpo e mente, né? Rex extensa e rex cogita, né? Dizendo que o corpo era simplesmente uma extensão e que funcionava como se fosse uma máquina de relógio, né? Como se fosse uma relojoaria. Então, reforçou essa dicotomia. Né? E dentro desse paradigma dicotômico, né, foi se desenvolvendo, né, dentro do paradigma dicotômico apareceu a ciência, quer dizer, o paradigma dicotômico pelo menos teve o mérito, né, a gente não pode negar isso, do aparecimento da ciência e da possibilidade, né, de um desenvolvimento da ciência que tem a ver exatamente com a possibilidade que a ciência tinha de fragmentar a vida, né, meio que imobilizar a vida, tirar um fragmento da vida e examinar profundamente aquele fragmento. O grande erro, digamos assim, se é que a gente pode chamar de erro, eu não gosto de chamar de erro, mas o grande problema aí é que isso que era retirado da vida para ser estudado, ele não era devolvido à vida e visto, né, como parte de um dever. Né? Ele passava a ter um valor absoluto. Né? Então, a ciência, ela foi um dos provocadores de um dos aspectos do paradigma dicotômico que a gente pode chamar de paradigma repressivo, que já existia antes, né? Quer dizer, desde a época da Idade Média, dos padres da religião católica, havia essa repressão. Né? Vocês todos sabem que na confissão a pessoa era obrigada a contar os pecados que ela tinha realizado, não só de fato, mas em pensamento também, e que ela era obrigada a fazer um escrutínio, né, intenso, né, do que ela tinha feito e encontrar os pecados, porque ela já tinha nascido pecadora e certamente ela teria algum pecado. Ela não adiantava ela chegar para o padre e dizer assim, não, eu não tenho pecado nenhum. Não, o padre ia dizer, não, você tem um pecado sim, procura que você encontra. E aí havia uma série de coisas que eram proibidas pela igreja, né? Através desse mecanismo, dessa armadilha da confissão, né? Havia toda uma repressão, porque tudo era pecado, tudo que não fosse religião, né? Dever com Deus, né? Tudo que fosse prazer, né? O riso, a sexualidade, tudo isso era pecado. Não sei se vocês viram um filme com... Eu vou esquecer o nome do filme com toda certeza. Com Sean Connery, que justamente... hein? Exatamente. Obrigado, hein? O Nome da Rosa. Em que os livros sobre riso, eles estavam impregnados de um veneno
E quem lesse, porque naquela época você lia o livro, punha-se o dedo na língua e virava-se a página, porque a página estava muito colada. Então acabava-se ingerindo o veneno e a pessoa morria, né? Então era proibido, né? Havia essa repressão. Essa repressão se acentuou ainda mais na época vitoriana, né? Em que havia assim, um modelo de comportamento que devia ser seguido, em que a pessoa tinha que ser correta, decente, tinha regras muito bem definidas. Mas já desde a ciência, nós temos uma repressão que eu acho assim da maior importância, pelo menos para nós que damos conferência, ou damos palestras, ou damos aulas, né? Que é a repressão da palavra. Porque antes da ciência, não havia a preocupação com a palavra exata. A palavra era uma palavra polissêmica, né? Era uma palavra que tinha muitas conotações, era uma palavra poética, né? Não precisava ser exatamente aquilo. E a ciência chegou e disse, não, a gente não pode falar desse jeito, tem que ser uma palavra exata. E para a ciência tinha que ser mesmo, né? Mas acontece que a ciência dominou de tal maneira o campo que ela obrigou a todas as ciências a terem uma palavra exata, né? Todas as ciências humanas, as ciências humanas não podem ter uma palavra exata, porque o homem é muito cambiável, né? O homem não é essa coisa precisa que a gente encontra na física e diga-se, em um certo tipo de física, porque agora nós já temos a física quântica que também não tem essa precisão mais, né? Embora a gente tente se aproximar o mais possível na física da precisão. Mas no humano, não. No humano, a gente deixa um campo digamos assim, um campo poético, vamos falar assim. Um campo poético para que cada um possa colocar a sua subjetividade em jogo e enriquecer o mundo, o outro, né? Esse jogo entre o eu e o outro, entre eu e o mundo, enriquecer com a sua subjetividade, né? A palavra exata atrapalharia isso. Eu me lembro, em épocas passadas, quando a ciência, quando esse paradigma científico e esse paradigma repressivo ainda era muito forte, e eu sou dessa época, vocês podem notar pelos meus cabelos brancos, né, que eu sou dessa época, a minha preocupação em falar nas aulas que eu dava a palavra exata. E é claro que a aula perdia muito, né, do seu sumo, né? Perdia muito da sua riqueza, né? Essa tentativa de ser exato é uma armadilha que faz com que a gente esterilize, né, o discurso. Então essa é uma das repressões. Bom, deixa eu dizer uma coisa, quer dizer, não significa que na época da ciência não havia a palavra poética. Havia. Quer dizer, havia os poetas, havia os romancistas, havia os pintores, havia os músicos, né? Todos eles escapavam dessa repressão. Mas já a crítica literária, a crítica musical, etc., etc., tinha que ser precisa. E hoje em dia, eu acho que ainda existem pessoas, grupos que acham que essa precisão é muito importante. E outro grupo que não. Acho que o que é importante é que ideias sejam lançadas para que aqueles que recebem as ideias possam, com a sua própria subjetividade, criar, né, as suas próprias ideias, né, seus próprios sentimentos, suas próprias percepções. Bom.
Bem, além da repressão da palavra, nós tínhamos a repressão dos aspectos femininos do ser humano. O homem tinha que ser objetivo, duro, ele não podia ter sentimentos, não podia ter compaixão, era perigoso ele ter empatias, era perigoso ele se identificar, porque se ele se identificasse, se tivesse empatia, ele não poderia, né, ser cruel, não poderia ser implacável, como ele precisaria ser para poder viver nesse mundo competitivo, né, para poder sustentar a família ou eventualmente até dar luxo a essa família. Quer dizer, dentro de um regime capitalista, o homem tem que ser implacável porque ele tem que ter a mais-valia, quer dizer, ele tem que tirar alguma coisa do outro para si, e para isso ele tem que desconsiderar o outro. Para desconsiderar o outro, ele não pode ter empatia, não pode ter compaixão, não pode se identificar, nada disso. Tudo isso era considerado como uma coisa feminina, né? E ficava restrita ao lar, à mulher, e era interessante, não era para destruir isso, porque isso era intuitivamente visto, né, sentido como fundamental para a humanidade. Não se pode viver sem compaixão. Mas ele deixava isso por conta da mulher e ele ia lá lutar, né, com as armas dele, de uma forma absolutamente objetiva, né, vendo a melhor maneira que ele tinha de subir na vida, mesmo que isso fosse criar desemprego, fosse criar suicídios, fosse criar sofrimentos, etc, etc. Também na relação mãe-filho havia a repressão. Às vezes a mãe cuidava da psique e não cuidava do corpo. E essa negligência com o corpo criava na pessoa, quando ela crescia, negligência dela com o seu próprio corpo. Ou então, um cuidado excessivo compensatório. Havia aquela mãe, ainda, né? Mas havia muito mais isso. Havia aquela mãe que cuidava do corpo e não cuidava da psique. E aí o que nós tínhamos era uma carência afetiva. Quer dizer, uma criança que não recebe carinho, que não recebe amor, né, ela fica em estado de carência afetiva e evidentemente isso vai ter uma repercussão muito poderosa na sua vida futura. Nós tínhamos mães excessivamente ausentes, instáveis e imprevisíveis. E aí acontecia aquilo, quer dizer, na medida que a criança não podia confiar nessa mãe, ela precisava desenvolver por demais a mente para poder entender aquilo que se passava, né? Para poder tentar entender que coisa era aquela que não tinha nada a ver com as expectativas naturais delas, as expectativas perfeitamente compreensíveis, né? Que é algo que uma criança espera, né? E que um adulto também. Outro aspecto também da mãe preconceituosa, especialmente no que diz respeito à sexualidade, e que tinha dificuldade de manipular as regiões genitais. E tinha que manipular naturalmente, porque tinha que limpar, tinha que tirar a fralda, limpar, né, o bumbum da criança, e etc., dar banho nela, etc. Mas ela fazia aquilo com uma certa dificuldade, ou com muita dificuldade. Às vezes às vezes até com nojo, né, um certo nojo e tal. E isso veio a criar para muitas pessoas problemas de ordem sexual, né? Porque essa parte do corpo ficava sendo visto como errada, feia, maldita, dissociada, enfim.
vários tipos de problemas se criavam aí. Então, para uma boa integração, que é o nosso tema, que é o que nós estamos propondo para o século XXI, e 22 e 23, daí para frente, a boa integração é fundamental. Então, era preciso, ao mesmo tempo, que a mãe desse um cuidado corporal, um cuidado psíquico e um cuidado mental. E o toque amoroso, né, é fundamental para que houvesse essa integração. Certamente vocês sabem, ou se não sabem, eu conto agora, né, que os animais, os mamíferos, para começarem a funcionar, as crias, né, os bebês, né, de mamíferos, eles têm que ser acariciados pela mãe, têm que ser lambidos pela mãe. Se eles não são lambidos pela mãe, eles as funções orgânicas não começam a se fazer, não funcionam. Inclusive tem experiências, mas aí seria contar uma experiência dessa levaria muito tempo, e eu estou vendo que o tempo está indo rápido. Bom, então esse é o paradigma, né, da repressão. Então houve uma época em que havia uma repressão muito forte dos pais em relação aos filhos, né? Uma época em que havia um comando, né? Quer dizer, havia o médico mandava no paciente, o marido mandava na mulher, o pai mandava nos filhos, e assim por diante. Não havia uma verdadeira troca, né? O que havia era um domínio e uma submissão, né? Isso é característico do paradigma da repressão. E aqui eu quero contar um pequeno episódio que aconteceu comigo, que evidentemente não fala um pouco só dessa questão, mas fala um pouco pelo menos e é bastante elucidativo. Eu fui visitar um amigo, um casal amigo, e ficamos conversando, esse casal, eu, minha mulher e o filho deles. O filho deles tinha 11 anos, mais ou menos, e era um filho meio atrevido e mal educado. E ele começou a me cutucar, né? A ser mal educado comigo, né? E eu tive uma certa paciência durante algum tempo. Depois eu falei para ele: para de ser mal educado, não sei o quê, né? Vamos parar com isso, tal. Alguma coisa assim que eu falei desse tipo, né? E mais tarde o pai me chamou de lado e disse assim, com toda a razão, né? Se você chama o meu filho de mal educado, você está dizendo que eu eduquei ele mal. E eu já fiquei assim, o que vem por aí, né? Já meio assustado. Aí ele disse assim: mas você tem toda a razão. Aí aliviou, né? Você tem toda a razão. Sabe o que acontece? Eu fui muito reprimido pelo meu pai. E eu percebo que eu exagerei na liberdade que eu dei para o meu filho. Então, ele tem uma liberdade excessiva. Então, a essa repressão se seguiu a uma permissividade exagerada. Quer dizer, nós passamos de um paradigma da repressão para um paradigma da permissividade. Quem é que está com o meu paletó? Quem está com o meu paletó? Quero. Isso aí foi uma combinação prévia. Obrigado. Está esfriando. Obrigado. Eu sou muito friorento, de maneira que eu já venho prevenido, né? Venho com várias camadas. Então, no paradigma da repressão, a gente pode dizer que a mente predominava sobre a psique e corpo, né? Quer dizer, ela era quem mandava, a objetividade, a intelectualidade, a questão
da objetividade dominava completamente o panorama, né? E era desvalorizado a outra parte. Bem, então, nós tínhamos o paradigma da permissividade, com a ausência de limites, o engrandecimento do filho, né? Então, esse engrandecimento do filho, o que fazia? Fazia com que ele achasse que ele tinha todo o direito do mundo, né? E quando ele tinha todo o direito do mundo, evidentemente, ele invadia o direito do outro, né? Assim como ele se achava onipotente, quer dizer, ele era imortal, e juventude eterna, e daí a gente tem uma série de coisas, quer dizer, o corpo tem que ser cuidado, a vigorexia, aparece a anorexia, aparece a bulimia, né? Piercings, tatuagens exageradas, tal, excessos, né? Então, fica a seguinte situação. A repressão não é legal. A permissividade não é legal. Então, o que é legal? O que fazer? E o que se tem pensado, e muitos têm pensado nisso, inclusive tem um novo clube de Paris que reúne figuras das mais diversas origens, economistas, banqueiros, filósofos, etc., etc., para pensar em alguma coisa. E nós estamos, então, com um paradigma informação. Eu chamaria esse paradigma informação de holístico, de ecológico, que é exatamente a integração do corpo, da mente e da psique, né? E uma integração não só do corpo, da mente, da psique, da pessoa, mas também a integração de uma pessoa com outra pessoa, integração de grupos, né? E isso a gente pode estender até a humanidade inteira. E o Winnicott, ele traz contribuições para esse paradigma informação. Ele fala de holding, de criatividade e de concerna. O holding é a sustentação afetiva da criança, que ele estende da criança até a lei. Quer dizer, os braços da mãe, ao mesmo tempo que permitem uma liberdade, porque dão segurança ao bebê de ter todos os seus sentimentos, expressar todos os seus sentimentos, dão um limite para a criança. E esse limite dado pelos braços da mãe à criança, depois se estende à família, ao pai, à família, à escola, tal, até a lei. Então, nós temos o quê? Nós temos uma permissividade, sim, né? Mas uma permissividade que tem um certo lastro, né? Que impede, né? Que naturalmente impede os excessos. E a criatividade do Winnicott, o conceito também de criatividade, ele tem muito a ver com esse paradigma informação, que é o paradigma que eu chamo de ecológico e que pode ser chamado de holístico também. Porque eu já falei isso aqui da outra vez, eu vou ter que falar rapidamente, porque o fundamental vem agora, né? Essa criatividade do Winnicott é o seguinte, a pessoa, né? O ser humano, ele cria aquilo que já existe. Depois, nas perguntas, eu posso explicar isso melhor. Na medida que ele cria aquilo que já existe, ele fica intimamente ligado ao mundo, porque o mundo é uma criação dele. O mundo já existe e, ao mesmo tempo, ele cria o mundo, então o mundo é uma criação dele. Se o mundo é uma criação dele, ele e o mundo são a mesma coisa. Então, nós estamos num paradigma de equilíbrio ecológico, nós estamos num paradigma holístico. Agora, existe esses conceitos, essas ideias, né, essas coisas que vão aparecendo, naturalmente, podem acabar se tornando modelos, né? Quer dizer, acabam sendo banalizados. Então, o conceito de criatividade dele, de Holding,
banalizados dão, o Holding pode dar numa maternagem excessiva, a criatividade dele banalizada e não muito bem entendida pode dar, assim, a ideia de que o novo é que é importante. Quer dizer, então o novo, quando aparece, não aparece naturalmente, porque esse novo estava na hora dele aparecer. É alguma coisa, a pessoa chega e diz assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa nova. E aí o que está entrando em jogo é a mente, não é a totalidade da pessoa, né? Então, existe a tendência a banalizar e a distorcer as ideias, né? Então, no momento, a gente pode falar desses mandatos sociais, que são esses que eu falei, do holding, né? Da criatividade, quer dizer, do novo, né? Da maternagem excessiva. Temos a ideia da fruição, né? Do hedonismo, da autorrealização, da conservação da juventude, da multiplatividade, da jovialidade. Quer dizer, tem aquela história que todo mundo agora tem que sorrir sempre, né? Quando a pessoa fecha a cara já fica meio esquisito, tal, já é olhado assim, mano, está fechando a cara por quê? E não está fechando a cara, quer dizer, a pessoa passa por vários sentimentos, fica séria, né? Mas não, existe a ideia da jovialidade, que tem que ser jovial, né? A ideia do corpo belo, saudável, sarado, né? E essa imposição social, ela provoca obsessões. Ela obsessivamente vai atrás da beleza, ela obsessivamente vai atrás da saúde, né? Então, os exames preventivos muitas vezes são até invasivos, são desnecessários, são exageradamente coisas que só precisariam ser feitas em determinadas circunstâncias, acabam sendo feitas como rotina, né? E essa situação de imposição, dessa imposição dos mandatos sociais, junto com essa liberdade e essa permissividade, cria um paradoxo, cria uma exigência muito grande, que faz com que as pessoas tenham que fazer um esforço hercúleo para poder dar conta, né? Dar conta do corpo belo, dar conta da criatividade, dar conta da multiatividade. E aí, o que nós temos são, muitas vezes, deformações, né? A gente já viu pessoas que fizeram muitas operações plásticas e acabam com o rosto, digamos assim, duro, né? Como se fosse a dureza da época da repressão, né? E temos, assim, a gente se aproxima de colapsos psicossomáticos, né? Então, esse é o quadro que nós estamos vivendo, né? É um quadro em que o homem, o ser humano, é muito exigido, né? E aí, cada um de nós sente isso, né? E tenta lidar com isso de alguma maneira. Yoga, né? Férias, né? Natureza, meditação, etc, etc. E eu tenho o meu jeito de lidar com isso, e eu, como parte da humanidade, eu como parte da humanidade, eu pensei eu comecei a fazer coisas que eu posso tentar transformar em palavras, falando do amor fati, do Nietzsche, e da diferença absoluta do Deleuze. Bom, eu vou pedir um pouco de paciência, porque isso aqui eu acho da maior importância, e eu gostaria de tomar um pouquinho do tempo da discussão, que é o seguinte:
de que maneira isso pode nos ajudar, né? Em relação a essa questão da exigência que o homem se coloca atualmente. Se a gente imaginar que um homem diz assim para si mesmo, eu quero ser igual a um pássaro, voar igual a um pássaro, né? Se ele dizer eu quero voar igual a um pássaro, ele está se comparando a um pássaro, não percebendo a diferença fundamental que existe entre ele e o pássaro, né? Seria preciso que ele dissesse assim, não, eu sou uma pessoa completamente diferente desse pássaro, eu não tenho nada a ver com pássaro, o pássaro é uma coisa e eu sou outra. E aí, ele não sofreria o destino de Ícaro, que foi precipitado, né? Derreteu lá as asas dele, a cera das asas dele, e ele se precipitou no solo. Ele desenvolveria o que ele desenvolveu, avião, helicóptero, etc, etc, etc. Bom, eu acho que eu vou ler, porque senão eu não vou conseguir terminar. Eu vou ler de uma maneira a tentar trazer isso para vocês. Então, admitindo uma diferença radical entre o homem e pássaro, e por isso mesmo desistindo de voar como uma ave, ele poderá pôr suas potencialidades humanas para trabalhar, e então inventará um avião, uma asa delta, um helicóptero. Agora imaginemos um cadeirante que goste de jogar basquete e que esteja assistindo a um jogo de profissionais. Se ele se comparar com os atletas, ficará ressentido pensando no que poderia ter sido se não tivesse sofrido o acidente. Se, porém, ele se perceber como radicalmente diferente do atleta profissional, sem a menor possibilidade ontológica de com ele se comparar, viverá não o que poderia ter sido, mas o que poderá vir a ser dentro de suas limitações, dentro de seu singular jogo de forças. E aí, de deprimido, ele passa a esperançoso, né? Mas, para isso, é preciso que ele sinta o amor fati, quer dizer, o amor por aquilo que ele é e que não pode ser mudado. O nosso cadeirante, embora mais limitado que a maioria dos homens, está saudável porque consegue viver criativa e alegremente as suas verdadeiras potencialidades. Ele está para além da ideia de um corpo separado da mente. Num regime dicotômico, ele certamente se veria doente, pois a mente estaria separada do corpo. No caso hipotetizado, ele é saudável como uma pessoa completa, que não se fixa em apenas uma parte de si mesmo. Esta é uma concepção holística de saúde, onde mente e corpo estão integrados, uma concepção próxima da de grande saúde de Nietzsche. Ela, atualmente, não está presente na subjetividade social, como está, por exemplo, a questão da criatividade. Mas ela pode vir a estar presente desde que a sociedade, que procura caminhos de evolução, ache nela uma possibilidade de transformação positiva. E aí, quando eu estou falando isso, né, evidentemente eu estou tentando contribuir para uma transformação da subjetividade. E eu já vi isso acontecer, por exemplo, em relação ao inefável, que era uma época que se era muito objetivo e que se começou a introduzir o inefável. Então se falava do inefável para impregnar a mente, para entrar dentro da cabeça que o inefável existe, para mudar a subjetividade. E eu já vi fazerem isso também com silêncio, porque o analista, a função do analista antigamente era falar. Então é muito difícil do analista aceitar que o silêncio também é uma função, e talvez uma função ainda mais importante do que o falar. O ouvir é uma função mais importante que o falar. Então, o que eu vi foi um simpósio em que só se falava do silêncio, como se as pessoas quisessem colocar
dentro da alma dos analistas isso que até então não existia, né? Porque o que existia era o modelo da palavra. Não existia a ideia de que o silêncio era uma coisa muito importante. Então, eu acho isso, quer dizer, isso que eu estou trazendo para vocês, quem sabe se poderia ser um elemento de ajuda na integração total, não só do corpo, psique e mente, mas também numa integração dos homens em geral, de tal maneira que nós teríamos uma cultura ecológica, uma cultura holística, né? Evidentemente, não estou falando de uma perfeição, haveria certamente muitos problemas que apareceriam, que a gente teria que lidar com eles, etc, etc. Mas esse seria um dos caminhos possíveis. Desculpem, eu não consigo ser mais sintético, então eu só consigo ser sintético lendo. Tá, muito obrigado pela atenção. O que o professor Nahman nos trouxe, né, essa originalidade do pensamento de um pediatra, Winnicott, né, muito brilhante nessa possível integração da pessoa e das pessoas com as outras. Então, vem em mente o seguinte: como fazer isso, né, no dia a dia? Como armar-se de criatividade para poder conseguir este desenho. Então, fica conosco agora, né? As perguntas, levantem a mão, vocês serão atendidos. Isso, vamos iniciar com o nosso curador, tem a primeira pergunta, e depois os outros, por favor, levantem a mão, serão atendidos pelas nossas atendentes. Obrigado. Eu espero aparecer a minha imagem. Bom, posso começar? Ok. Então, primeiro agradecer, parabenizar o Nahman pela palestra, né? Como eu tenho feito nas outras. Na verdade, não é uma pergunta, eu quero fazer uma síntese minha da sua apresentação e você fica à vontade para comentar, né? Um dos pontos que eu acho assim, fundamentais no que você trouxe para a gente é justamente mostrar, a partir da observação clínica de Winnicott, né, que é a teoria do Winnicott, ela foi toda feita em cima da observação clínica enquanto pediatra e psicanalista dos bebês, né, e dos adultos, né, mostrar a gênese dessa dissociação mente-corpo. Então, quando a gente fala desse paradigma dicotômico, cujas bases filosóficas foram estabelecidas lá na Grécia Antiga, há mais de 2000 anos atrás, por Sócrates e Platão, o que o Winnicott mostra em termos psíquicos, como que se dá essa gênese. Então, na verdade, quando a gente está falando de uma dicotomia corpo-mente, trata-se de uma dicotomia corpo-psique-mente, né? Porque e isso é importante, inclusive, assim, para o que eu estou querendo trazer com o módulo, para essa ideia do corpo fora da dicotomia. Porque dentro do paradigma dicotômico, a gente pensa o corpo, já espontaneamente, a nossa tendência é pensar o corpo ao modo que Descartes apresenta. Ele é uma máquina, ele é só físico. Como se isso existisse, como se de fato existissem duas coisas separadas, que é o corpo máquina, material, puramente material, e a mente, que é essa outra coisa, né, que nessa história dicotômica da nossa civilização sempre ganhou várias roupagens. Mente, alma, razão. Né? O Winnicott ajuda a gente a entender isso que outros filósofos, Nietzsche, por exemplo, o Spinoza, trazem, que não existe esse corpo separado da mente, né? Ou esse corpo separado da alma. Então, corpo é já corpo-psique. Então, a dissociação corpo-mente é uma dissociação corpo-psique-mente. Quer dizer, é a mente que opera essa dissociação.
Mas o corpo e a psique, enfim, é constitutivo, nunca se separarão, né? Então, essa mente reflexiva é que pode operar essa dissociação. E o Winnicott mostra, e você trouxe, né, de maneira bastante clara, como se dá isso, como se dá essa gênese da dissociação, se dá, né, desde bebê, né, a partir de um ambiente não suficientemente bom, e o bebê vai então preencher essas lacunas, quando demasiadas, né, por uma explicação mental, né, e a tendência vai ser justamente querer que essa explicação mental corrija a existência, né? Bom, daí você trouxe, né, essa história ocidental que é a nossa, dessas correções da existência que sempre se expressaram na forma de repressão. Repressão justamente aqui ao corpo, ao prazer, né? Depois você nos trouxe a ressaca desses vários, dessas centenas de anos de repressão, essa ressaca que foi essa ode à permissividade, né? No entanto, reforçando ainda a dicotomia. Então, acho que é o cerne da ideia do módulo, né? Mostrar justamente que o contrário dessa repressão ao corpo e ao prazer não é, quer dizer, acaba sendo essa permissividade que, no entanto, mantém a dicotomia, né? E para pensar esse novo paradigma, se a gente quiser usar essa palavra, que apesar de talvez desgastada, eu acho que ainda é uma palavra forte e pertinente, né? A gente teria que pensar um paradigma da integração corpo-mente, que na verdade então é da integração corpo-psique-mente, que vem em termos práticos justamente a partir de um paradigma do cuidado e da criatividade. Mas essa criatividade pensada como esse criar o que já existe, isto é, transformar o mundo e se sentir parte do mundo e o mundo como parte nossa. Que então, daí essa ideia de uma integração não só corpo, psique e mente, mas também entre pessoas e, de um modo geral, em relação ao mundo, né, num sentido mais amplo da palavra ecologia. Uhum. Né? Portanto, esse paradigma da criatividade, esse paradigma da integração ou do cuidado, o que está sendo dito nisso, né, é que a dissociação mente-corpo-psique, ela se reflete e se refletiu na nossa história como uma dissociação mente-mundo. Então, toda a história do homem fazendo mal aos outros homens e fazendo mal à natureza para supostamente seu próprio benefício, é essa mente querendo corrigir esse corpo-psique, da qual ela não estava integrada desde bebê. Uhum. Né? Uhum. Então, essa proposta de compreensão, ela abrange desde sua gênese psíquica e a sua extensão, que é uma proposta, de fato, que engloba todos esses âmbitos, individual, cultural, social. Né? E quando você trouxe, finalmente, né, a ideia do amor fati-nietzschiano, eu acho que a gente pode, acho extremamente pertinente, e a gente pode pensá-lo, né, como esse amor pelo que há, e não um desejo dessa mente dissociada, defensiva, de querer corrigir o que há para se defender, né, do devir, da vida, que no entanto, enfim, nos constitui. Né? Então, eu diria que essa mente, esse novo paradigma, é uma proposta de que a mente possa se aproximar e aceitar a realidade do corpo psíquico, de modo, não só, a partir dessa aceitação, de modo a favorecer esse corpo psíquico. Né? Favorecer a potência, o vigor, né? o esplendor de vida, enfim, né? Que todos nós temos no nosso corpo, enquanto corpo psíquico. Bom, aí te passo, né, a palavra dessa... Tem nada a acrescentar, eu achei ótimo o seu resumo. Perfeito. É até a pretensão minha falar isso, que você compreendeu perfeitamente, porque você já sabia disso há muito tempo, né? Mas, enfim, você pegou o cerne da coisa mesmo, e eu
concordo inteiramente com você e assino embaixo. Boa noite. Quem é? Boa noite. Boa noite. É uma dúvida que eu venho perseguindo há algum tempo, ainda não consegui a resposta. Não é? Em que momento, na história aí do que nós estamos chamando de Ocidente, né, que eu acho uma categoria um pouco complicada, se a gente for entender as 3 tradições abraâmicas, né, vamos lembrar que o islamismo está entre elas, né? Mas, enfim, em que momento nisso, na história disso que nós estamos chamando de Ocidente, se estabelece a relação entre a ideia, a noção do pecado original e a sexualidade? Porque haveria tantos pecados, inclusive muito mais graves, né, do que a luxúria, por exemplo, né? Mas em que momento que se estabelece essa correlação, que está tão difundida aí no nosso meio, né? Por exemplo, na alegoria da maçãzinha mordida, que a gente vê em tantos locais, em tantos produtos, motéis, não é? Se a gente for lembrar dos textos bíblicos, né? Se a gente for lembrar do livro do Gênesis, que, ao que me consta, é um livro comum, tanto entre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, não sei se eu estou enganado, né? No livro do Gênesis, o pecado original está associado ao conhecimento, né? Não tem nada a ver com a sexualidade. O problema é, se a gente for lembrar, a árvore proibida ali do Jardim do Éden era a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Em que momento que se estabelece, então, essa correlação entre a sexualidade e a ideia do pecado original? Eu venho perseguindo essa dúvida faz tempo e não consegui a resposta ainda. Eu tendo a achar que é na Baixa Idade Média, na cristandade, no mundo cristão, né? Quando a Igreja Católica estabelece o seu domínio militar e intelectual sobre o mundo europeu, né? Militar através do Sacro Império Romano Germânico e intelectual através do Tribunal do Santo Ofício. Já procurei isso em Santo Agostinho, não achei. Realmente Santo Agostinho, nas confissões, ele é um cara perturbado pela sexualidade, mas não achei ali em Santo Agostinho, não achei essa correlação, essa definição, essa estreita correlação entre sexualidade e pecado original. Não sei se vocês vão poder me ajudar. Obrigado. Bom, certamente você conhece mais história do que eu não poderia falar propriamente da história e do momento que isso apareceu, né? Mas eu poderia talvez falar alguma coisa que servisse para você, não sei se serve ou não, mas como me veio à cabeça, né, e devo responder alguma coisa, porque senão fica muito esquisito, né? Eu acho o seguinte, eu acho que a sexualidade, o amor sexual, a paixão, é uma coisa extremamente forte. É uma coisa que derruba obstáculos, montanhas, né? Provoca convulsões. É alguma coisa nesse sentido, sentida como perigosa, o corpo como perigoso, né? Exatamente o corpo psíquico como perigoso e que, portanto, ele tem que ser barrado. E tem que ser barrado na sua sexualidade, que seria talvez uma das coisas mais perigosas do corpo-mente, dada a sua força, né? Só que, como tudo, né, as coisas podem ser bem usadas ou mal usadas, né? Quer dizer, as paixões podem realmente provocar crimes, por exemplo, né? Mas o que eu tenho observado é que as pessoas apaixonadas, elas se tornam extremamente criativas. E talvez aí esteja a ligação entre
o conhecimento e a sexualidade, né? Pessoas que eram inibidas, mais ou menos inibidas, ou que não eram inibidas, mas que tinham uma forma habitual de lidar com as coisas, com a inteligência das coisas, uma vez apaixonadas, elas se tornam criativas, inteligentes, interessantes, ficam cercadas de uma espécie de uma aura, né? Então, isso aqui, a minha contribuição pode ser essa. Uma boa noite. A gente está transmitindo agora essa palestra ao vivo no nosso site. Vieram várias perguntas aqui, o pessoal te acompanha. Só algumas cidades que eu anotei aqui são São Lourenço, Campinas, Rio Branco, Pelotas, Passo Fundo, Brasília, Rio Claro, São Paulo, Guaçuí, Socorro, Catanduva, Porto Alegre e Itapetininga, que é de onde vem a pergunta da Dea Paulino. Ela te pergunta assim, se a ausência de amor materno pode reverberar durante toda a vida, pode-se dizer o mesmo do excesso de amor ou cuidado materno? Como esse excesso se manifestaria caso fosse prejudicial? Bom, depende de como esse excesso se manifesta, né? Por exemplo, no paradigma da permissividade, que nós acabamos de falar, é uma mãe cujo excesso é engrandecer por demais o seu filho, né? Fazendo com que ele se sinta onipotente e com direito a tudo, e não colocando limites, não conseguindo frustrar essa criança, tendo medo de frustrar a criança, muitas vezes tendo medo, precisando da aprovação da criança para aquilo que ela faz. Quer dizer, em vez da criança precisar da aprovação da mãe, há uma inversão, né? A mãe é que precisa da aprovação da criança, né? E aí isso vai criar um excesso de proteção, né? A criança tem direito a tudo, pode fazer tudo, é até estimulada a fazer tudo, né? Muitas vezes até compensatoriamente, né? Por uma mãe que foi muito reprimida e que, na época da repressão, e que na época da permissividade, então, vicariamente encarregou o filho de realizar aquilo que ela não pôde realizar. Noite. Então, a minha pergunta... Quem é? Desculpa se eu fugi um pouco do tema aqui na pergunta, mas é que quando você citou, me levantou uma questão. Quando você cita a questão de criar aquilo que já existe, se isso se relaciona à ideia de, por exemplo, do estranho conhecido ou incomum conhecido, não sei se é bem esse o termo, e como as produções artísticas, arquitetônicas, podem ser desenvolvidas dessa forma, ou seja, como um arquiteto desenvolve uma linguagem, como um artista plástico desenvolve a sua linguagem a partir desse termo, não sei se você entendeu mais ou menos. Bom, talvez seja interessante eu explicar primeiro o que é criatividade para o Winnicott, né? Que é dessa criatividade que eu estou falando, porque pode dar uma impressão de que se a pessoa cria aquilo que já existe, nada de novo é criado, né? Quando você faz a pergunta, eu acho que você faz a pergunta um pouco nesse sentido, né? Como é que vai se criar alguma coisa nova se tudo que a gente cria já existe, né? O Winnicott fala o seguinte, que o paradigma dele, o exemplo, a coisa exemplar dele, é a criança que sente fome pela primeira vez, digamos assim, né? E ao sentir fome, ele alucina um seio, alguma coisa que ele sabe que vai matar a fome dele. E aí o seio aparece. Então,
ele criou esse seio. Né? Mas, por enquanto, nós estamos no campo de uma subjetividade pura. Ele criou o seio, mas o seio não existe em si. Né? O seio é ele mesmo que ele criou. Na medida que ele vai crescendo, ele vai percebendo que o seio tem uma existência independente, mas quando ele tem fome, o seio aparece. Então, ao mesmo tempo, o seio, como ele fala, é subjetivamente concebido e objetivamente percebido. Né? Tem esses dois aspectos. Então, o que acontece é que existe sempre, daí para frente, né, na medida que, né, o ser humano, a criança cresce, se torna adulta, etc., etc., daí para frente, o que existe é uma subjetividade que é lançada, né, sobre a objetividade. Né? A objetividade, aquilo que existe como objetivo, ele é captado pela subjetividade e transformado por essa subjetividade justamente em alguma coisa nova. Cada subjetividade transforma o objetivo numa coisa um pouco diferente da outra. Então, cada um de nós é criativo até nesse sentido, né, dessa diferença com que a gente interpreta o mundo, essa diferença com que a gente faz coisas dentro do mundo, porque cada um de nós tem uma subjetividade. Porque se fosse só objetividade, realmente seria tudo igual. Né? Se fosse só subjetividade, nada se faria, porque aí o mundo não existiria. Para que haja, né, a criatividade, é preciso que exista esse encontro da subjetividade com a objetividade. Boa noite. Eu gostaria, considerando a integração da pessoa, criatividade e saúde na pós-modernidade, onde é que fica hoje o equilíbrio entre a capacidade de desenvolver um corpo sadio, já que desde o passado grego dizia mens sana in corpore sano, não se considerava no passado a importância da integração entre o equilíbrio emocional, a consideração de equilíbrio entre o psique e a mente e os fatores que, de um modo geral, hoje são conhecidos, da psicossomatia, aonde leva uma pessoa a uma doença provocada pela falta de equilíbrio mental. Tá certo? Eu gostaria que o senhor pudesse fazer um pequeno um encaixe disso para a saúde moderna, nas condições em que nós somos pressionados por todos os fatores ao nosso entorno e, ao mesmo tempo, pelas tradições que nós recebemos por uma educação, de certa forma, repressiva, e depois tivemos uma educação razoavelmente permissiva. Uhum. Isso deve dar um complexo de coisas que deve estar afetando consideravelmente uma grande parte da nossa população. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que existe uma geração de transição, né, que pegou o período repressivo e que pegou o período permissivo também. Né? Então, eu acho que para essa geração, a adaptação precisou ser uma adaptação, digamos assim, em boa parte mental. Quer dizer, é como se a pessoa tivesse que, por exemplo, a questão da... Vamos pegar uma questão qualquer, da livre sexualidade. Né? Quer dizer, na época repressiva, a livre sexualidade era um pecado. Né? Era um pecado. Na época permissiva, ao contrário. Né? É o modelo, a livre sexualidade é o desejável.
Como é que uma pessoa que teve uma formação e que ficou com uma ideia profunda de que a sexualidade era uma coisa ruim, como é que ela pode transformar isso na época da permissividade para ela acompanhar o movimento do tempo? É uma coisa realmente muito difícil, né? É uma geração sacrificada, bastante sacrificada, eu acho. E que exige um esforço bastante grande, né? Onde a mente tem um papel muito importante, né? A mente tem um papel assim, de compreensão, de tentar compreender a história, como é que as coisas se passam, como é que é a subjetividade da época repressiva, como é que é a subjetividade da época permissiva, né? Se, por exemplo, a gente pega um pai, uma mãe da época repressiva com uma menina, né, da época permissiva que se dá uma liberdade sexual, isso cria um problema enorme para os pais. E eles têm que fazer um esforço de compreensão muito grande. Nesse esforço de compreensão, entra não só a psique e o corpo, mas entra muito a mente também. A gente tem que contar muito aí com o auxílio da mente. Não sei se eu respondi a sua pergunta. A outra pergunta da internet é do David. Ele falou que ele se define como um psicanalista aspirante. E ele falou que acompanhou um caso em Socorro, na cidade de Socorro, com um caso de um dependente químico que teve uma recaída com o crack. Daí, quando ele fez a investigação do possível motivo da recaída, o paciente disse que teve uma recaída após uma discussão com a mãe. Da pergunta do David é a seguinte: se essa relação maternal e turbulenta teria o poder de fazer alguém se destruir? Tem, sim. Sendo bastante sintético, né? Tem. Quer dizer, muitas vezes, é claro que os motivos sempre são complexos, nunca é um motivo só, né? Sempre é uma constelação, mas não há dúvida de que as relações familiares, a relação com a mãe, a relação com o pai, influem muito no caminho que o filho pode tomar. Sem esquecer que existe uma influência social, uma influência do grupo, etc, etc. Mas eu, na minha experiência, uma relação que não é boa com a família, com a mãe, com o pai, influi muito na busca de uma fuga, né? O crack é uma fuga e também o crack pode ser um castigo, né, que esse filho dá aos pais. E pode ser também uma tentativa de chamar a atenção dos pais através de uma doença, quando ele sente que os pais não estão focalizados nele, não dão suficiente atenção para ele. Enfim, pode ser muita coisa, né? Professor, passamos para a última pergunta do curador. Eu queria, na verdade, retomar uma das perguntas, né? E talvez te dar a ocasião de falar um pouco mais sobre o objeto objetivamente percebido e subjetivamente concebido, quando a pergunta mencionou a questão da arte, né? Que eu acho que isso que a gente vê na arte é válido para todas as pessoas, de um modo geral, que me parece assim, que a proposta que a gente está trazendo, que você trouxe, é de pensar que a subjetividade, quando ela se submete a essa suposta objetividade, né, quando eu digo suposta, porque, enfim, não há objetividade pura, ela está sempre sendo constituída pelas várias subjetividades, ainda que partilhadas, né, é que quando há essa submissão a essa objetividade, é que há uma submissão a um dever ser. Então, para retomar a crítica que Nietzsche faz ao Sócrates, que eu mencionei hoje aqui,
dessa tentativa socrática de correção da existência, né? Esse dever ser, o dever ser o que não se é, ao invés de tentar potencializar e transformar o que é, traduzindo nos termos do Winnicott, me parece que seria a subjetividade inibida no seu gesto espontâneo e acreditando que existe uma verdade fora a qual ela deve se submeter. A arte talvez seja um modelo do oposto disso, né? Portanto, de criação, transformação. E se a gente pensa, né, que essa criatividade que o Winnicott propõe do criar o que já existe, pode ser vista, portanto, como uma criação, não como uma imposição da subjetividade, mas como uma criação transformadora dessa realidade partilhada, né? Acho que fica mais claro entender o quanto que podemos todos nós, na vida pessoal e na vida profissional, de uma forma de fato geral, sermos mais criativos. Uhum. Perfeito. Obrigado. Professor, o senhor gostaria de fazer algumas conclusões depois do debate, depois da sua palestra? Gostaria de tirar algumas conclusões no dia de hoje? Bom, eu posso falar alguma coisa, mas que já está suficientemente esclarecida, né? Que a próxima etapa, que a gente nunca sabe como é que as coisas vão se desenvolver, mas pelo menos a próxima etapa seria uma tentativa, né, de integração da mente com psique e corpo, porque isso possibilitaria um crescimento maior do ser humano, possibilitaria que problemas que hoje existem para o ser humano fossem pelo menos atenuados. E aí eu vou aproveitar, já que você me deu a palavra, o seguinte, eu fico pensando o seguinte, essa campanha que foi feita uma vez há pouco tempo aí, alguns anos atrás, do cigarro, e que fez com que diminuísse muito o consumo do cigarro, mostra como é possível lidar como é possível transformar a subjetividade mediante ações efetivas. Uma ação efetiva, eu acho que é isso que o André está fazendo, está trazendo aqui esse tema, né? E eu acho que quanto mais a gente falar do tema, nos muitos lugares, eu não digo fazer uma campanha como de cigarro, porque eu não sei como é que seria isso, né? Teria que ter uma imaginação muito grande para poder fazer uma coisa desse tipo em relação à subjetividade. Teria que crer muito nisso também, né? Meio complicado. Mas eu acho que a ideia que eu estou transmitindo é essa, quer dizer, levar isso para uma ação efetiva. Não sei como exatamente, mas, por exemplo, a reunião de hoje é uma delas, o módulo dele é uma forma de se fazer isso e deverá haver outras formas também. Muito bem, gostaríamos de lembrar que nós temos publicações aqui à disposição de vocês. Não deixem de conferir. Olha, os livros são esses. Vamos lá, agora mostrando para todos vocês. O primeiro é esse, O Mais Potente dos Afetos, Spinoza e Nietzsche, do André Martins. Então, esse é um livro que está aqui à disposição nossa, vocês poderão conferir. Temos um outro que é sobre Pulsão de Morte, do André Martins também, que é mais como título, digamos, para uma clínica psicanalítica da potência. Então, isso também é um livro que nós estamos à disposição aqui para vocês. E, para concluir, tem esse do Naaman Harmony, que é Borderline, uma outra normalidade, que é justamente isso do palestrante de hoje. Para concluir, gostaríamos de lembrar que na próxima semana, na próxima sexta-feira, nós concluiremos esse módulo que é o futuro do corpo, baseado no entender o futuro do corpo e da saúde, filosofia e psicanálise,
E teremos Corpo e Saúde na Contemporaneidade. Será abordado pelo próprio curador, André Martins, que está conosco e que agradecemos pela presença. E também na próxima terça-feira nós temos o futuro da energia. Afinal, nós estamos numa empresa de energia elétrica, né? Energia tem a ver com todos nós. E nossa matriz energética nos próximos anos será a curadoria do professor Besserman, e a palestra vai ser do David Ziedenstein com o tema do Horizonte de Investimentos em um Ambiente de Negócios. Para concluir, não esqueçam que domingo, dia 23, nós teremos na TV Marcos Cavalcante, que vai falar sobre os desafios contemporâneos, o trabalho. Portanto, gostaríamos agora de agradecer especialmente o convidado de hoje pela brilhante reflexão que nos permitiu sobre esta grande potencialidade que nós temos de ligar os afetos com o corpo, não é? Então, não ter só ligado a psique com o corpo, mas também a mente. Muito obrigado, professor, por essa noite. Gostaríamos de um aplauso final de todo mundo.